Às vezes a gente tem um debate no final de todas as apresentações, mas ele vai precisar sair daqui a pouquinho, então nós vamos fazer o debate agora. Só uma pergunta que eu até coloquei no blog a partir de algumas informações. Por que esse tempo tão restrito entre o edital... Essa é uma boa pergunta. Não, essa é uma excelente pergunta. E ela tem um lado, eu diria, negativo e tem um lado positivo, né? O lado negativo é o seguinte, é que houve, como todos sabem, uma demora na recomposição do governo federal nesse ano de 2007. Então, a confirmação do ministro demorou muito, dos ministros em geral e do ministro Sérgio Rezende na Ciência e Tecnologia demorou muito, e a recomposição da equipe dentro do Ministério também demorou mais do que nós gostaríamos. Quer dizer, eu mesmo era secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia durante 4 anos, assumi a presidência da FINEP há 3 meses. Então, essa demora empurrou a execução de um conjunto de programas muito para tarde, né, em 2007, para o segundo semestre de 2007. E nós fizemos o cálculo seguinte, se nós não lançássemos o edital da subvenção até o final de agosto, não teríamos tempo hábil para a execução dos recursos previstos para a subvenção econômica ainda em 2007. E esse seria o pior dos mundos, porque nós fizemos esse esforço gigantesco para criar um instrumento, né, para ampliar a dotação orçamentária do FNDCT para esse instrumento. Não executá-lo, isso, do ponto de vista da nossa negociação dentro do governo, da importância da inovação, da ampliação da importância desse instrumento para as empresas serem alavancadas nas suas atividades de inovação, para o governo ser parceiro, compartilhar com as empresas do risco da inovação. Então, nós teríamos que lançar no dia 31 de agosto para ter tempo hábil de execução. O que nós procuramos fazer? Aí é o lado bom. Isso aqui, talvez a estranheza tenha um lado que, na verdade, é para o bem, não para o mal. Nós recebemos no edital do ano passado 1.100, números redondos, 1.100 projetos, 140 aprovados. Ou seja, quase 900, um oitavo, né, digamos assim. Mas isso gerou, e agora o custo de apresentar projetos para as empresas é elevadíssimo, porque o formulário é um formulário extenso, adaptado, porque o instrumento é novo, adaptado de outros instrumentos, o que tem um custo administrativo para as empresas se candidatarem gigantesco. E desse ponto de vista, quer dizer, nós tivemos 7/8 de não atendidos que não foram atendidos, além da insatisfação de não terem sido atendidos na chamada, tem o custo enorme da elaboração do projeto para se submeter à chamada. Então, o que nós fizemos? Nós, na verdade, instituímos uma seleção em 2 etapas. A primeira etapa, que é muito curta, e vai até o dia 24 de setembro, agora, é a apresentação de um resumo da proposta, com as informações cruciais para o julgamento substantivo, porque no projeto tem um conjunto de informações que são informações legais, de demonstrativos econômico-financeiros, que não interferem no momento do julgamento substantivo da proposta que é apresentada. Então, foi feito um formulário simplificado, não sei se todos já tiveram, as empresas tiveram condições de acessar, que eu acho que está bem mais simplificado, centrado nos 4 critérios que serão os critérios de julgamento da comissão nessa primeira etapa. Tudo eletrônico, né? Então, isso reduz enormemente o custo da empresa para submissão de projetos no edital. Então, a ideia é o seguinte, vai haver uma primeira etapa de avaliação, a partir do dia 24, e acho que é no dia 1º de outubro, agora eu estou com as datas, eu não estou com elas gravadas, mas tem uma semana de avaliação, e inicia-se a segunda etapa, que é apenas as empresas que tiverem obtido uma nota na avaliação do projeto superior a 5 continuarão concorrendo e terão que, aí sim, preencher um formulário
mais completo, né? Então, nós procuramos, com essa dinâmica, na verdade, favorecer o cliente e facilitar a apresentação de propostas. Mas entendemos o seguinte, isso ainda é um edital, é um edital em transição, porque nós tivemos que operar rapidamente para não perder o recurso e garantir a sua execução. Para o ano que vem, nós já tomamos essa decisão na FINEP, e isso foi acertada com o ministro Sérgio Rezende. Esse edital vai ser lançado no primeiro semestre, né, para que nós tenhamos mais tempo, em primeiro lugar, para elaborar, vamos começar imediatamente a elaboração do edital a partir dos resultados desse. E para dar mais tempo de preparação dos projetos e mais tempo para execução dos recursos ao longo do ano. Isso é uma preocupação em geral. Como o orçamento cresceu enormemente, como foi apresentado, e a equipe da FINEP é fundamentalmente a mesma, quer dizer, não houve ampliação dos quadros da FINEP, nós estamos tendo que introduzir alterações de procedimentos, inovação nos procedimentos, inclusive incorporação de as conquistas básicas da tecnologia da informação e da comunicação no próprio gestão da FINEP e também antecipar os editais, as chamadas, para que possamos executar esses recursos ao longo do ano. Senão, podemos chegar ao ponto de, no final de 2008, não ter conseguido executar esse salto no orçamento que nos foi dado entre aspas. Né? Bom, as perguntas estão abertas. Só pediria que a pessoa falasse no microfone e se identificasse também para a gravação. Meu nome é Antônio Carlos Teixeira, sou da consultoria Pense Diferente, que é especializada em criatividade e inovação empresarial. A minha pergunta é, você disse que a lei de inovação também foi criada para derrubar barreiras entre as entidades públicas de pesquisa e a iniciativa privada. Já dá para medir algum resultado nesse objetivo? Giacomo Stanice, diretor de inovação da ATEC. Uma pergunta em relação, acho que foi bem colocada a questão dos 10 programas integradores que caracterizam a ação estruturante da FINEP. No caso do edital da subvenção, foram selecionadas tecnologias críticas a serem desenvolvidas. Como que está a correlação entre os programas integradores com os editais dos fundos setoriais e como que isso está sendo desenvolvido? Gil Duarte, Canaris Tech, setor aeroespacial. Minha pergunta, Luiz, 1% do PIB é muito pouco para o que a gente pretende em se tratando de PD. Esses orçamentos que você detalhou, cada um mais ou menos uma carga de 100 milhões de reais, não sei se é reais ou dólares, é reais, né? É reais, né? Tem uma ideia só no setor, que não é meu setor de cana-de-açúcar, que é a BDET do momento. A Índia ultrapassou a produção agora essa semana e só em PD é 5 vezes mais esse orçamento. Já anunciado já. Deu na Gazeta Mercantil, 5 vezes mais orçamento só em PD para cana-de-açúcar. O que pode ser feito do ponto de vista prático para pequenas e médias empresas que trabalham com o setor de inovação e tecnologia de ponta, sendo que nos outros países de fora, eles, ou se não têm o crédito, dá um incentivo fiscal. O que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o FINEP têm de resposta a curto prazo para um setor tão sensível, chamada soberania nacional? Bom, tem mais alguma? Não. Foram perguntas bem variadas, né? Meu medo é falar demais aqui e atrapalhar a continuidade do seminário. Né? Mas deixa eu só tentar responder, pelo menos topicamente. Espero poder responder a todos. Sempre é uma das principais unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. E, no período que eu tive na Secretaria Executiva do Ministério, uma das realizações importantes que nós tivemos foi repassar um processo de planejamento estratégico em todas as unidades de pesquisa, tentando identificar em cada uma delas a sua missão institucional. E o SEMPRA se insere naquele conjunto de unidades, como o INT também, localizado no Rio de Janeiro, que tem uma forte vocação de serviços tecnológicos, né? E
não só de desenvolvimento de conhecimento, mas de suporte direto à atividade das empresas. Então, nós estruturamos, no período em que eu fui secretário executivo, um programa orientado para o apoio às unidades de pesquisa do Ministério e realizarem as suas missões institucionais, né? Então, isso é um processo em curso, né? Quer dizer, a importância do SEMPRA nós reconhecemos, e agora ela é um processo de duas mãos, ela envolve também a necessidade de uma conscientização da própria unidade a se mobilizar para realizar essa sua missão. Então, a importância, eu acho que de fato, é uma das unidades mais importantes, e para a inovação, certamente uma das mais importantes que o Ministério tem. Propaganda, infelizmente, nós não controlamos o que entra na propaganda do governo. Eu diria o seguinte, talvez isso seja um sintoma do pouco amadurecimento ainda da sociedade brasileira. Quer dizer, acho que o governo tende a fazer propaganda daquilo que ele acha que terá maior apelo, né, na sociedade, maior repercussão, né. Infelizmente, talvez a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional, porque todos nós que estamos aqui reunidos sabemos e nos dedicamos, né, é uma consciência ainda pouco difundida na sociedade como um todo. Isso acho que reforça a importância de programas que são programas de popularização da ciência e tecnologia, quer dizer, de sensibilizar a sociedade para o papel absolutamente crucial da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país e para a geração do bem-estar da população brasileira. Então, acho que isso é um desafio. Posso dar um pitaco aí? Diga, Luiz. Eu acho que como ciência, tecnologia e inovação, você tem que olhar o futuro. Isso. E o Projeto Brasil está à disposição aí. Eu já tive conversa lá com o MCT, o pessoal, para a gente montar um fórum de discussão com todos os documentos. Precisa ter o pessoal lá para colocar os documentos de tudo. Só para dar um dado aí, o blog que eu tenho no IG hoje, ele tem temos de page views, 1,5 milhão de page views. E tem o quê? Tem um conjunto de leitores aí que vêm com informações mas muito mais amplas do que aquelas que se tem nos canais institucionais. Então, eu reitero que o caminho aí para a disseminação de inovação são os meios inovadores de comunicação. Não, eles são meios a serem, por exemplo, nós vamos ter agora em outubro a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que é uma atividade bastante abrangente. Eu acho que o desafio é incorporar esses meios também na divulgação. Eu acho que isso é uma missão para todos nós, né? Porque se não houver consciência disseminada em relação à importância estratégica desse setor para a construção do futuro do Brasil, politicamente, é difícil sustentar, né, o esforço necessário para o país trilhar esse caminho. Então, estou de acordo com o que o Luiz disse. Levantado primeiro o CEPID, eu acho que é um programa excelente aqui da FAPESP, que tem essa visão de longo prazo, né? Constituir grupos, centros de excelência temáticos, com apoio de longo prazo. Então, acho que é um gol de placa feito aqui pela FAPESP. Agora, a necessidade de ajustar meios e fins, eu reconheço. Eu acho que toda a nossa preocupação com foco estratégico, ela tem por trás isso, a necessidade de adequar meios e fins e enfrentar culturas estabelecidas. Que a FAPESP enfrenta isso e todo o sistema enfrenta isso, porque quando se foca, se a lógica espontânea é da adesão horizontal, isso gera reações contrárias. Eu devo dizer que quando nós instituímos esse modelo de gestão mais integrado dos fundos, com ações transversais estruturantes, isso enfrentou inúmeras resistências, porque isso implicava foco, né? Mas estou convicto, sobretudo, em qualquer situação, mas sobretudo num país em desenvolvimento, se não tiver foco, né, nós não chegamos lá, porque nós estamos num contexto que é mais favorável do que países que já estão no centro dos processos de inovação de fronteira no mundo. Então, a construção disso exige uma dimensão política e técnica. Política em relação a uma visão de rumo de futuro, projeto estratégico e base estruturante desse projeto. E técnico em conseguir construir um desenho de programa com instrumentos e meios que nos aproxime desses
grandes objetivos estratégicos. Nós temos procurado ter uma ação bem participativa na elaboração desses programas, né? Porque faz parte da natureza das nossas agências, né? Tem pesquisadores, no caso da FINEP, setor empresarial participando, sobretudo dos comitês gestores dos fundos. Então, acho que essa é uma construção, eu estou de acordo, que é isso que nós devemos. E eu acho que devemos também introduzir, que é parte da mesma problemática, de maneira mais sistemática, uma avaliação dos resultados, do impacto do que nós apoiamos. Mesmo em relação à política industrial, nós lançamos a política industrial há 5 anos. O que é que nós já realizamos? Aonde estamos? Né? Quais foram os problemas? Eu acho que está na hora de fazer um balanço também da política industrial. Já tem 5 anos, 5 anos não, perdão, foi 2004, já mais 3 anos de início de implementação. Não é 5 anos do início da sua concepção, mas 3 anos. Eu acho que já está no momento de pensar como relacionar a política industrial ao PAC, Lato Senso, né, que foi lançado pelo governo. Então, acho que temos que introduzir também um mecanismo permanente de avaliação do impacto das ações como orientadora de trilhos. Pois não? Sim. Eu gostaria de saber, e gostaria de deixar essa questão assim, de utilizar o modelo que já estão sendo feitos com sucesso nesse país. Por exemplo, eu poderia citar o caso da Irlanda, né, Israel, por exemplo, e vários outros países, Nova Zelândia, eles adotaram modelos muito parecidos, né, para resolver o problema do atraso tecnológico nessas áreas biotecnológicas e farmacêuticas. Grande sucesso. Eu sugeriria, até estava pensando em criar, chamar pessoas especializadas nessas áreas, com experiência nesses países, para nos orientar, porque tem passos que a gente pode evitar, claro, para não gastar dinheiro à toa. Não, da parte da FINEP nós estamos inteiramente dispostos, tenho certeza que o Ministério da Ciência e Tecnologia também, e eu sei que houve uma discussão bastante ampla na elaboração da Política Nacional de Biotecnologia. Não sei se ela chega a abarcar considerações nessa profundidade, no detalhe necessário para indicar caminhos, né? Mas estamos abertos, certamente, a qualquer iniciativa nessa direção. O balanço da Lei de Inovação, eu acho que isso está inserido no balanço da política industrial. Eu acho que a Lei de Inovação, quer dizer, nós começamos a operacionalizá-la do ponto de vista dos instrumentos há 1 ano atrás. Então, ainda é recente para, sobretudo, subvenção, ver os resultados da subvenção. O resultado do edital, do primeiro edital, já foi interessante, porque foi um edital que ficou aberto pouco tempo, um instrumento novo, 2 meses, 1 mês e meio, né, na verdade, para submissão de projetos, um formulário complicadíssimo, alto custo para as empresas poderem concorrer e submeter projetos, e, apesar disso, tivemos 1.100 Lato Senso projetos apresentados, que mostra, pelo menos, potencial ali, né, que envolve compromissos de contrapartida por parte dessas empresas. Acho que um potencial grande. Eu acho que já há uma mudança cultural em curso. Isso eu digo como professor universitário, né? Falar em parceria com empresas na universidade 5 anos atrás, olha, acho que falar hoje, está mais fácil falar em pensar parceria com empresas hoje. Isso é uma mudança cultural, eu acho que está sendo relativamente rápida, né? Se nós pensarmos, pô, 5 anos, eu estou fazendo uma referência de 5 anos. Eu fui diretor científico da FAPERJ, né? Quando eu fui diretor científico da FAPERJ, nós criamos a diretoria de tecnologia da FAPERJ, com muita resistência, né? Nós sentimos ali, né, a ação com empresa, um certo desdém com que isso era visto no âmbito dos representantes das áreas acadêmicas. Quer dizer, hoje eu acho que o quadro já é diferente. Mas eu acho que essa é uma área que nós temos que também fazer um balanço. Nós já encomendamos um projeto de avaliação para o CGE sobre isso, o impacto da implantação agora da Lei de Inovação. Eu diria, eu estou falando intuitivamente, eu não tenho dados
que o potencial de parceria ainda é muito pouco explorado. Essa é meu feeling da questão. Quer dizer, as possibilidades que foram abertas ainda estão muito pouco exploradas. Eu diria que isso é verdadeiro para o conjunto dos instrumentos novos criados para a inovação. Mesmo as empresas, né? A Fiesp fez aqui um levantamento, não é isso? Fez. Que deu 53% das empresas da Fiesp não conheciam a FINEP, não é isso? E 55% não conheciam a FAPESP. Eu fiquei um pouco mais tranquilo do que a FAPESP. O BNDES era conhecido por 70%, mas não sabia direito o que o BNDES fazia. Né? Mas a Serasa é por 100%. 100% Serasa. Bom, então eu acho que também na área empresarial, eu digo até hoje, eu acho que as empresas não se deram conta ainda do instrumento da subvenção. Quer dizer, algumas deram, evidentemente, essas 1.100 projetos foram apresentados, mas em escala, eu acho que até nós temos problemas de comunicação. Nós tentamos fazer tudo, divulgar. Acho que quando nós lançamos o edital ainda é visto, é crédito, né? Quer dizer, a ideia de que não, é não reembolsável, é um aporte. A empresa só tem que ter contrapartida de atividade de inovação. Né? Acho que até essa noção básica, que é um dinheiro, é subvenção, né? É subsídio público para atividade. Até essa ideia, acho que ela ainda não percolou. Né? E o Ministério Público já não veio encher, não? Ainda não, mas vai chegar já já. Vai chegar já já. Então, acho que esse mas nós já temos um levantamento em curso para fazer um balanço da implantação da lei de inovação e sua relação com o balanço da política industrial. A integração dos instrumentos foi feita. Esse é o esforço. Por exemplo, porque essa, inclusive, digamos, é a característica da FINEP. A FINEP tem uma variedade de instrumentos. É um pouco aquilo que foi apresentado aqui. Nós vamos desde investimento a fundo perdido, não gosto desse nome, não reembolsável, né? Em ciência e tecnologia, até subvenção, até crédito, capital semente, fundos de venture capital. Tem todos esses instrumentos, né? E o desafio, ninguém tem todos esses instrumentos, nem o BNDES, que é uma potência, né, do ponto de vista da sua capacidade de investimento, não tem essa variedade de instrumentos. Então, o nosso desafio é fazer um mix desses instrumentos integrado para o apoio a objetivos estratégicos. Então, por exemplo, se lhe interessa, por exemplo, crédito, ver como casar subvenção e crédito e parceria de uma ICT para desenvolvimento de parte do projeto da inovação da empresa, quer dizer, combinar os instrumentos, né, que nós vamos poder ter um papel estruturante na ação de investimento muito maior. Né? Então, acho que esses 10 programas foram instituídos há 2 meses, quer dizer, isso vai começar a ser consolidado como desenho institucional na FINEP e promovendo a efetiva integração de instrumentos a partir de 2008, né, porque eles são de criação recente. O pleno aproveitamento do potencial dessa integração, acredito que nós sentiremos a partir de 2008. Os instrumentos de apoio à inovação são esses que eu dei para pequena e média empresa, são vários, envolvem desde PAPs, subvenção, até parceria ICT, médias, micro e pequenas empresas. Né? Nós temos uma parceria com o SEBRAE nesse programa, que são desde fundos de investimento em empresas de base tecnológica recente, apoio a capital semente, tem um conjunto de apoio a incubadoras de empresas, né? Parques tecnológicos, há um conjunto de linhas, né? Que todas têm em comum a ideia de que a inovação tem que ser conduzida pelas empresas crescentemente e o poder público tem que compartilhar o risco da inovação com as empresas. Tudo isso é comandado por esse princípio básico, né? Que isso é do interesse nacional. Isso é do interesse, se nós queremos gerar riqueza no país, conhecimento no país, agregar valor no país, esse é o caminho. É do interesse do país que isso seja feito. Isso é que eu acho que a mudança cultural talvez seja essa. Isso começa a ser entendido. Isso não é, porque antes era mercado, era como se fosse estatal versus mercado, o público versus privado nessas questões. Mas aqui a questão é o seguinte, é desenvolvimento nacional. Né?
com conjugação de parceria entre variados atores. E isso é do interesse do país. Acho que isso é que vai mais ou menos sendo assimilado, que é muito importante que essa compreensão exista. O ponto seguinte, chegar a 2% do PIB depende de contínua ampliação do financiamento público e significativa ampliação dos investimentos privados em P&D, em inovação. Acho que esse é que é o desafio. Não é fácil dobrar a participação de investimentos em ciência e tecnologia no PIB. Não é fácil. A Índia, esses dados, claro, eu veria com um pouco de... Porque se você pegar a Índia, ainda não está num patamar, ela está crescendo enormemente, mas ela ainda não está num patamar de investimento em ciência e tecnologia no PIB distinto do Brasil, significativamente acima do Brasil. Então, haveria que ver, não sei se são planos plurianuais de investimento, não sei. A Índia não. A Coreia do Sul, sim, que ela rompeu a barreira e se consolidou. A China, crescentemente. A China tinha, no final dos anos 90, um perfil de depósito de patentes semelhante ao do Brasil. Hoje é uma explosão de registros de patentes da China. O programa espacial que eu mencionei, que o ministro vai participar do lançamento. Quando nós começamos a parceria com a China, eram 2 países em desenvolvimento com programas mais ou menos semelhantes. Hoje, na cooperação espacial, eles acho que cooperam conosco por um gesto geopolítico, digamos assim, né, de promoção da cooperação, porque o nível tecnológico que eles alcançaram, se tornaram a 3ª potência espacial do mundo, lançaram um astronauta. Quer dizer, nós visitamos as instalações deles, quer dizer, o nosso INPE é fantástico, mas não tem comparação. Né? Então, isso é o que nos dá tristeza, por um lado, de um tempo perdido, mas energia para executar esse projeto, que ele é do melhor interesse do país. Agora, só lembrando que em 90, quando você acaba com a política industrial, você entra nessa fase mercadista, você pega todos os profetas dessa fase mercadista, eles apregoam o quê? Que você tem que investir em políticas horizontais, em educação, tecnologias. E quando você vê aí os recursos, dizem que o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso foi irresponsável fiscalmente. Todas as áreas sociais, todas as áreas tecnológicas, infraestrutura, em todas teve corte. Por quê? Porque você tinha todo um modelo voltado para pagamento de juros. Aí. Agora, só uma dúvida para mim que eu não consegui entender direito aí. A gente sabe que dentro do governo você tem disputas de setores, alguns conseguem mais massa política, conseguem levar mais recursos. E a gente sabe que, não sei, a visão de fora é que o Lula não é positivamente assim um adepto de inovação e tudo mais. Como é que se conseguiu esse aumento de recursos dentro do sistema? Não, eu diria o seguinte, assim, talvez o aprendizado político, né? É mostrar dentro do próprio governo a relevância dos investimentos com foco, não os investimentos pulverizados ou dispersos, para viabilizar objetivos estratégicos identificados para o país em diferentes áreas do governo. Então, isso que foi, por exemplo, eu digo isso aqui como gestor público e também como analista político, um pouco vendo de longe, né? Se nós não tivéssemos mudado o modelo de gestão dos fundos setoriais, que deu muita polêmica, né? Se mantivesse aquele quadro como era, 15 fundos, 15 comitês gestores, cada um com uma agenda de investimento própria, né? Com recursos muito pulverizados em projetos pequenos, né? Nós não teríamos conseguido essa alteração. O que nós fizemos? Nós vamos focar. É política industrial, quais os setores prioritários da política industrial? Focamos nos setores prioritários da política industrial. A área de fármacos, que foi levantada aqui, está na subvenção. Identificar quais são remédios que podem ser desenvolvidos no país, que podem fortalecer nacionalização, digamos assim, do programa de atendimento de saúde, que é foco nesse. Então, acho que ter tido foco estratégico e na negociação interna com o governo, mostrar a relevância daquele investimento para variados objetivos de diferentes áreas do governo. Mas qual foi o fórum onde ganhou eco? Não, isso é as negociações com a área econômica, né?
Isso vem da área econômica, planejamento, fazenda, casa civil. E os fóruns que discutem isso. Quer dizer, isso foi muito importante no projeto de regulamentação do FNDCT, né? Porque o projeto de regulamentação do FNDCT consolida esse modelo de grandes ações transversais com foco estratégico. Então, o balanço apresentado das ações feitas a partir de 2004 foi crucial para que houvesse adesão a essa proposta. E, digamos assim, isso não dá tanta mídia, mas o presidente é o nosso presidente. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, né? E aberta a captar, quer dizer, a entender os inputs, as sinalizações. Fazer política de Estado é política, ter visão estratégica. Isso é o que nós precisamos na área de ciência e tecnologia. Ter visão política estratégica. Agora, para realizar objetivos estratégicos, você também tem que fazer política no sentido de agregar forças, né? Estabelecer parcerias, né? Aí fala o gestor público. Isso, qualquer gestor público que tenha sucesso, ele tem que ser capaz de fazer isso. Porque se ele ficar preso a uma agenda setorial, ele perde relevância. E na política isso é o pior resultado, é perder relevância, né? É ser irrelevante, isso é a pior coisa. Isso é tipo time de futebol que não disputa campeonato nunca. Não? Isso é a pior coisa para o torcedor, isso é ser relevante. Não? Mas na política, se você se torna irrelevante, isso é parte da arte da gestão. Você tem que mostrar a sua relevância. Então, ter dado foco estratégico foi crucial para construir parcerias que reconhecessem a relevância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. Acho que isso que o meu aprendizado, pelo menos, foi esse. No meu pessoal, eu não sei se eu estou falando aqui demais, mas isso começou lá quando eu era diretor científico da FAPESP, porque diferente da FAPESP, que tem um orçamento ali que é regular, repassado mensalmente, ali, todas as outras fundações de amparo à pesquisa, elas são absolutamente irregulares, né? E depende de surtos, de interesse. E isso nós fizemos. O que nós vamos fazer? Vamos mostrar a relevância da área de ciência e tecnologia para os projetos de desenvolvimento do Estado. E estruturar grandes programas na FAPERJ em torno desses objetivos centrais do desenvolvimento do Estado. E isso foi fundamental para consolidar a FAPERJ. Estou dando meu relato como diretor científico da FAPERJ, num novo patamar, quer dizer, que saiu um pouco de uma situação de relevância em que ele estava. Então, acho que isso é um pouco de arte também na gestão. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, então, Luciano. Muito bom.